Oi, crianças. A nossa terceira aula de português de hoje é de língua portuguesa. Então, nós vamos continuar com o nosso novo material, novo Lendo Você Fica Sabendo. E hoje nós vamos estudar a tarefa 2, que é referente a dois ícones, brincando com as palavras e o construindo diferentes textos. Primeira coisa que a mãezinha vai providenciar: a certidão de nascimento da criança, tá bom? Vai deixar ela separadinha aí no cantinho que daqui a pouco vai precisar. E a mãezinha vai, em uma folha de papel, colocar as letras da palavra castelo, tá bom? O C, o A, o S, o T, o E, o L e o O. Quando a mãezinha colocar as letrinhas da palavra castelo em cada pedacinho de papel, pedir que a criança realize a leitura da palavra que está lá, tá bom? Deixa a criança ler sozinha. Se ela tiver dificuldade, a mãezinha ajuda fazendo a intervençãozinha, tá bom? Para facilitar. E aí, na questão 1 a 4, a criança que já é leitora, a mãezinha ou responsável vai deixar que ela responda sozinha, tá bom? Caso a criança ainda não é leitora e sentir dificuldade, a mãezinha vai fazer o passo a passo que eu vou dizer aqui agora, tá bom? Na questão 1, a mãezinha vai pedir para ele observar a imagem, dizer o que é que ele está vendo nesta imagem, tá bom? E depois pedir, quando ele observar a imagem, pedir que ele leia a palavra que está abaixo desta figura, tá? Então a mãezinha, depois de fazer isso, lê o enunciado: você gostou de cantar a canção O Meu Avô? Que tal brincar de procurar palavras nessa canção? Procure e pinte no texto a palavra abaixo. Castelo. Então, qual é o texto? O texto é aquele lá, né? A canção do meu avô, que tem como título O Meu Avô. Então, você vai lá e pede para a criança pintar a palavra abaixo, que depois que ele leu a palavra, que é castelo, ele vai lá no texto, o meu avô, e pinta a palavra castelo, tá bom? Pronto. A questão 2, a mãezinha lê o enunciado. A palavra castelo inicia com a sílaba. Aí você, mãezinha, faz uma pequena intervençãozinha. Claro, isso é para a criança que ainda não é leitora. Castelo, vamos lá. Castelo. Quantas vezes a mamãe bateu palmas? 3. Então, subentende-se que a palavra castelo tem 3 sílabas. Qual é a primeira? Aí a mãezinha vai e diz cas. Qual foi a segunda vez que eu bati palma? Té. Qual foi a terceira vez que eu bati palma? Ló. Castelo. Castelo. E aí, a criança automaticamente já vai entender que a primeira sílaba da palavra castelo é cas. Então, a palavra castelo inicia com a sílaba e a criança vai escrever cas. Tá certo? Terceira questão. A mãezinha vai ler também, para a criança que não é leitora. Pinte no quadro abaixo somente as palavras que iniciam com a primeira sílaba da palavra castelo. Nós temos aí várias palavras, tá bom? Pede para a criança ir lendo, a mãezinha vai botando o dedo em cada uma delas, tá? E fazendo essa leitura silabada e depois a palavra, tá bom? Depois que lê a leitura silabada da palavra, lê a palavra completa. Isso a criança
também prestando atenção, porque não adianta a mãezinha fazer esse tipo de intervenção e a criança não está prestando atenção, né? Então aí nós temos capa, casca, circo, cesta, castanha, castelão. Depois que realizar a leitura, aí a criança vai pintar as palavras que iniciam com a mesma sílaba de castelo, que no caso, castelo inicia com a sílaba cas, tá bom? Vamos agora para a questão número 4. Só um minutinho. A mãezinha vai ler a questão 4. Com relação à palavra castelo, responda. E aí você vai aproveitar aquelas letras móveis que você fez, tá bom? Lá no início da palavra castelo. Você deixa aí no cantinho que agora vai precisar. Letra A mãezinha lê. É uma palavra grande ou pequena? Pronto, aí você deixa a criança responder. Se a criança acha que é uma palavra grande, ela vai dizer. E se você acha que é uma palavra pequena, ela também vai dizer. Para isso, você vai fazer algumas comparações. Nós temos palavras pequenas e nós temos palavras grandes. Você, mãezinha, se a criança dizer grande, tudo bem, ela acertou. Aí se a criança dizer pequena, aí você vai fazer uma pergunta. Por que você acha que é pequena? Você vai colocar algumas outras palavras para comparar. Por exemplo, pé, café, não, comparando com essa castelo. Essas que eu acabei de ler, comparado com a palavra castelo, elas são pequenas ou grandes? São pequenas. Então, castelo é uma palavra grande, né? Comparada a essas que eu acabei de ler. B. Quais as letras do alfabeto formam essa palavra? Escreva essas letras em ordem. Então, a criança vai aí escrever as letras da palavra castelo em ordem, certo? C. A mãezinha lê também. Quais são as vogais e as consoantes? Aí já tem um espaçozinho, vogais, 2 pontos. A criança vai botar. Quais são as vogais da palavra castelo? E na frente tem consoantes. A criança vai escrever as consoantes da palavra castelo. Se sentir dificuldade, a mãezinha pode fazer a intervenção. Gente, esse tipo de atividade ela demora um pouco, porque é para fazer com que a criança entenda, não é jogar a resposta para ela, entendeu? Letra D. Qual a ordem dessas letras para que formem a palavra castelo? Qual letra vem primeiro, segundo, terceiro e assim por diante até a última? Então a criança vai aqui colocar, né? Castelo tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a criança vai colocar na ordem da primeira até a 7. Tá bom? Quem é que vem primeiro, quem é que vem segundo, quem é que vem terceiro. Coloca dentro do quadradinho. Letra E. Se você mudar a posição da sílaba inicial cas com a posição da sílaba final ló, ainda terá a palavra castelo escrita da esquerda para a direita. Escreva a palavra que se forma após essa troca de posição de sílabas. Então, a mãezinha vai fazer aí a troca de posição de sílabas, como está pedindo aí na letra E, tá bom? E pedir que a criança identifique qual palavra formou depois dessa posição, dessa troca de sílabas, tá bom? E escrever a palavra na linha abaixo. Primeiro ele lê, depois ele escreve. Letra F. Alguma letra
que faz parte do seu nome também faz parte da palavra castelo? Caso sua resposta seja afirmativa, escreva abaixo essa ou essas letras. Caso seja negativa, escreva outra palavra que tenha uma ou mais letras presentes na palavra castelo. Então aí ficou bem claro, né? Se na palavra castelo tem alguma letra, né, que faz parte do nome da criança, a criança vai escrever. Caso não, a criança vai escrever outra palavra que tenha ou mais letras presentes na palavra castelo, tá certo? Agora nós vamos para o conhecendo diferentes textos. Só um instante. Pronto, a mãezinha vai agora usar a certidão de nascimento para a criança, né? Vai ler e vai falar algumas informações relevantes, o cartório, onde a certidão dele foi feita, tá bom? Qual foi o livro, o nome do cartório, data de nascimento, o horário, a filiação, pai, mãe, todas essas informações a mãezinha vai ler para a criança, tá bom? Aí você vai dizer, esse texto que nós vamos ler na questão 5 da página 24 é um gênero textual, né, conhecido como certidão de nascimento, onde apresentam informações do cidadão, da pessoa em destaque, tá bom? Aí a mãezinha vai fazer a leitura. Observe e leia o texto abaixo. A mãezinha lê, tá bom? O professor não vai ler porque a videoaula já está ficando muito grande. Aí vamos aqui para a questão 6. Que informações estão contidas no texto lido anteriormente? Todos os textos possuem essas mesmas informações? Converse com os colegas e com o professor, com a professora sobre essa questão. Então, a mãezinha, a criança vai conversar com a mamãe sobre essas informações, tá bom? E colocar a resposta. Número 7, a mãezinha leu o enunciado. O gênero desse texto é a mãezinha deixa que a criança procure as opções. Se ela sentir dificuldade, auxiliar. A 8 do mesmo jeito, a 9 do mesmo jeito e a 10. E você, tem a sua certidão de nascimento? Você já viu a sua certidão de nascimento? Você sabe para que ela serve? Converse com os colegas e com o professor ou professora sobre essas questões. Então, aí, essa questão é só um título de informações. Perguntar se a criança já conhecia a certidão de nascimento, para que é que serve a certidão de nascimento, por que é importante as informações que tem na certidão de nascimento, tá bom? Então, a mãezinha vai conversar com a criança, ou seja, a mãezinha vai ser a professora, né, nesse momento, tá? Então, essa foi a atividade de português de hoje. Gente, desculpem aí que a videoaula ficou grande, mas é porque eu preciso mesmo repassar essas orientações para vocês repassarem para as crianças, tá bom? Se não tiver ficado entendido, é só você me comunicar que eu estou à disposição para ajudar, tá bom? Tchau!